Bem-vindos ao canal Aipotu. Eu sou Antonella Eliana e hoje eu estou aqui novamente para bater um papo com vocês. E como a gente está no mês de outubro, eu pensei que um tema que seria bastante pertinente seria falar sobre o caminho da magia. E é claro que é um tema um pouco controverso, né? Porque as pessoas associam, tem muitas ideias que elas associam à magia, né? Muitas ideias diferentes, algumas meio fantasiosas, né? Outras um pouco obscuras, né? É um tema que já gerou até, né, assassinatos, né, historicamente, né? E muita gente ainda tem bastante preconceito, né? Acha que é uma coisa que é ridícula, que não existe, que as pessoas que falam nisso estão perdidas. Então, é um tema bastante interessante, na verdade, por isso mesmo, né? Porque ele gera tantas associações, né? As pessoas acham que é uma coisa de criança, de adolescente, de Harry Potter, né? E para mim a magia sempre foi, acho que eu posso dizer que ela é a base de toda a minha trajetória nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho da descoberta de mim mesmo, da descoberta do que é estar vivo, do que é ser humano, do que é como pessoa adulta começar a caminhar no mundo sem ter uma bússola, sem ter um manual de instruções, né? Sem querer ao mesmo tempo seguir aquilo que me era imposto pela sociedade, que me era imposto pela escola, pela família, pela cultura, né? Então, quando eu estava fazendo essa busca, eu me deparei com a magia, né? E sem saber também o que isso significava, ou melhor dizendo assim, tendo muitas definições do que seria magia, mas sem saber o que aquilo de fato significava para mim, eu fui mergulhando nesse tema, comecei a mergulhar nesse tema. E uma das formas de mergulhar, claro, é a gente começa a ler, a gente começa a se informar e tal. Eu lembro que eu estava trabalhando num restaurante, eu estava servindo mesas, né, no sul da França. E uma cliente que sempre vinha e a gente conversava um pouco sobre a vida, sobre filosofia. E ela me falou, olha, você tem que ler os livros do Carlos Castanheira. E tem tudo a ver com você, né? Inclusive, num dos livros do Carlos Castanheira, ele fala que você tem que andar um caminho que tem coração. Que um caminho só é válido enquanto ele tem coração. Então, você tem que andar... Enquanto ele tiver coração, você vai nesse caminho até o final. Mas quando ele não tiver coração, ele não é mais válido para você. Então, essa foi uma das coisas, assim, que... Né, quando a gente lê um livro, às vezes certas coisas ficam com a gente. Né? E essa foi uma das coisas que ficou comigo ao longo de toda a vida. Uma das ideias, né, que transpirou do livro do Carlos Castaneda e que eu entendi que era profundamente mágico. E é claro que são palavras que, né, de repente elas não significam nada para muita gente. Para mim, elas me marcaram e me guiaram e me inspiraram no meu caminho. E eu lembro que lendo esses livros muito mais tarde, e eu descobri, aquilo ficou na minha cabeça quando essa mulher ela falou para mim que eu tinha que ler esse livro, ou os livros dele, né? E eu fui descobrir esses livros na casa de um suíço que eu encontrei, eu e os amigos encontramos, né, por acaso. E esse suíço era um cara muito estranho, muito diferente, que ele sempre andava com um papagaio no ombro. E ele tinha um veleiro e aí ele, de vez em quando, ele, né, vinha aqui, né, onde a gente morava, e aí ele fazia amizade com as pessoas e tal, e às vezes levava as pessoas para um passeio de barco, convidava para ficar na casa dele, no vilarejo onde ele vivia. E ele fez isso e levou a gente para esse vilarejo. E a casa onde ele vivia era uma casa que ele tinha construído ele mesmo, né? Uma casa toda de pedras e com estantes e cheia de livros antigos. E eu lembro que eu me deparei com os livros do Carlos Castaneda, né? Numa dessas estantes, e eu falei, uau, eu sou louca para ler esses livros. E ele, pega esses livros para você ler. E foi aí que eu comecei a ler o Castaneda, o que já foi um começo bastante mágico, né? Mágico para mim.
E ao ler esses livros, o Castaneda ele falou numa das várias descrições que ele fazia desse caminho desse rapaz, esse universitário que estava pesquisando sobre um feiticeiro, né? Ele falou que ele estava, ao pesquisar e ao entrar em contato com esse feiticeiro, com esse bruxo, né? E escrever um trabalho, né, sobre isso, uma tese sobre isso, esse bruxo, ele se tornou um aprendiz, né? E ao aprender com esse bruxo, ele recebia algumas, né, tarefas que ele tinha que realizar. Uma delas era uma prática de silenciar o diálogo interior. E aí eu fui lendo sobre essa prática e eu falei, eu vou fazer isso, eu vou ver como é que é isso, como é que a gente silencia o diálogo interior. Na época eu não tinha não fazia nenhuma prática de meditação, eu não estava envolvida nesse caminho ainda, era tudo muito novo para mim, assim. E aí eu falei, poxa, então vou tentar isso. E aqui eu moro na praia, né? Então eu fazia longas caminhadas na praia, caminhadas de 1 hora todos os dias. Eu andava 1 hora e depois voltava por 1 hora. Então eu decidi fazer aquele exercício que ele sugeriu, né, no livro. E eu fui caminhando, né, pela praia, a caminhada que eu fazia sempre, só que eu decidi que naquele dia, eu não faria a caminhada como eu fazia normalmente. Eu não teria um ponto onde eu chegaria e decidiria, ok, esse ponto aqui eu vou voltar. Eu tinha que ter um sinal, eu tinha que ter um chamado do coração, alguma coisa que me dissesse, ok, agora está na hora. Antes disso eu não voltaria. E aí eu fui caminhando e caminhando e passei pelo lugar onde eu sempre, né, dava meia volta e continuei caminhando e caminhando e caminhando e já estava quase caminhando há 2 horas quando finalmente eu percebi, e era interessante porque à medida que eu estava caminhando eu fazia um exercício que ele tinha sugerido também, que era de olhar para um ponto acima do horizonte e não olhar para nada específico, ou seja, se pessoas passassem por mim, ou se algum barco, ou se alguma coisa específica passasse por mim, eu não focava naquela coisa, eu olhava para um ponto acima do horizonte que assim eu tinha uma visão de 180 graus e não olhava para nada específico e olhava para tudo ao mesmo tempo, né? Via tudo, mas não ficava focando em nada. E fui fazendo isso durante toda a caminhada. E aí, quando de repente, depois de 2 horas caminhando, que eu já estava ficando preocupada, eu falei assim, cara, eu vou caminhar por quantas horas aqui, né? Aí eu vi algo se mexer no canto do olho, assim. E aí eu olhei, né? Eu olhei e vi que o mar tinha um riachozinho que saía do mar e meio que dava meia volta, assim, voltava para trás. E dentro desse riacho tinha uma mariposa morta. E eu falei, e veio uma coisa assim, uma sensação, ok, eu acho que tá na hora de eu voltar, né? E aí eu voltei fazendo o mesmo exercício, voltei olhando para o ponto, acima do horizonte, papapá, né? Mantendo né? Aquela disposição de realmente vivenciar aquele experimento plenamente. Quando voltando, eu voltei pela beiradinha da água, assim, e quando eu tava voltando, de novo eu vi uma coisa se mexendo, assim, né, aqui do lado da minha visão, assim, como se fosse uma coisa brilhando. E aí eu olhei para baixo e eu vi que a onda tava trazendo uma coisa um pouquinho brilhante, assim, para perto do meu pé. E aí eu olhei assim, eu levantei e eram R$ 50. Eu tava numa praia, na época era deserta, assim, tinha pouquíssima gente na praia fora da alta estação. Não tinha ninguém ali perto, né? Não tinha nada no mar, um mar super limpo. E o mar trouxe até os meus pés R$ 50 de alguém que provavelmente tinha perdido, mas mesmo assim, aquilo assim, nossa, meu coração começou a bater forte, assim. E eu senti, isso é um sinal, né? Então foi aí que eu comecei a lidar com sinais, né? Sinais, o que seriam sinais? Sinais na verdade, é algo que eu vou descobrindo ao longo da vida, né? E descobrindo sinais era como se descobrir
o meu caminho, como é que eu me encaminho na vida, entendendo que eu não estou sozinha, entendendo que eu não estou caminhando separada de todo o resto. Eu acho que é esse é o, na verdade, esse é o ponto mágico, né? O ponto mágico é quando a gente entende que a gente está andando num caminho e que ao mesmo tempo o caminho está andando em nós. E que existe ali uma interação acontecendo, que a gente não vive num mundo inanimado, a gente vive num organismo vivo. E isso eu fui entendendo cada vez mais ao longo da minha vida, que a gente não está separado do resto, que a gente não está separado do mundo, que a gente está conectado, e não é uma questão de estar conectado pela internet, né? Ainda mais naquele tempo que não tinha muita internet. É uma questão, é muito mais profundo que isso, né? A nossa interconexão, ela é biológica, ela é espiritual, nós somos feitos de pó de estrelas, a gente é feito da mesma coisa. A gente respira o mesmo ar, a gente come da mesma terra, né? Então a gente é feito da mesma matéria. E a nossa matéria, ela é feita de milhares de moléculas e tudo se move. E não existe uma separação sólida a nível molecular, né? Então, tudo está em interação o tempo todo. E essa compreensão foi me chegando de uma forma muito mais forte através desses experimentos e dessas buscas, né, que eu tinha relacionadas com a magia. E quando eu vi aquela nota, né, quando eu vi aquela nota de R$ 50, eu pensei assim, nossa, eu senti que era um sinal para mim, um sinal para prosseguir naquele caminho e para ir mais fundo, para ir além. Eu entendi que havia ali como se fosse um fio realmente que estava me chamando e que ao mesmo tempo eu sentia o chamado, quer dizer, eu estava indo naquela direção, mas ao mesmo tempo aquilo estava se abrindo para mim, né? E, e eu acho que aquilo me acompanhou ao longo de toda a vida. Em que sentido? No sentido de que eu entendi que, que era tudo, de certa maneira, bastante mágico, né? Por exemplo, né, quando a gente pensa no que é escrita, no que é escrever, no que é arte, né? É uma forma, você tem que se abrir, é um processo de se abrir, mais do que fazer, né? É um processo de se abrir para um movimento que é seu, mas que não é só seu. É muito mais profundo do que isso, porque a ajuda que você dá naquele momento, ou que você pode fazer, é você se abrir, né? E aí, aos poucos, as coisas vêm chegando, você vai recebendo informações, você vai atinando, você vai se sentindo atraído por coisas específicas que vão te chamando para onde você tem que ir, né? Então, isso é um processo extremamente mágico, né? Esse processo de você se abrir e ao se abrir, você começar soltando, né? Soltando as suas ideias do que é o processo, o que é escrever, o que é ser artista, o que é a magia, né? E ao mesmo tempo soltando e se abrindo, mas ao mesmo tempo dando um direcionamento, tendo uma disciplina no sentido de eu vou me abrir, né? Mostrando uma disposição, mostrando para você mesma, mas voltando para o tema de que nada é separado, mostrando para você mesma, mas mostrando para a vida também, né? Tendo aquela disciplina que a gente vê que todas as pessoas que se envolvem com algum caminho, elas têm, né? Tipo, que seja a disciplina de acordar de manhã e fazer yoga, ou de acordar de manhã e rezar uma Ave Maria, ou então fazer uma meditação, né? Qualquer que seja a sua disciplina, né? Mas de se conectar com uma vibração, com uma frequência, com uma intenção, né? Uma motivação no seu caminho. O que você quer manifestar? O que você busca? E à medida que você vai alimentando aquilo com a força da tua atenção, a coisa vai se abrindo para você, você vai descobrindo novas coisas, você vai descobrindo leituras a esse respeito, você vai experimentando, né? No meu caso, por exemplo, como a magia me interessava, porque é muito vasto como tema e é muito, né, interessante, eu me interessei por cartas de tarô, eu me interessei por terapias, por xamanismo, né, por rituais. E tudo isso para mim estava dentro do. Não era
absolutamente oposto ou contraditório com o caminho do autoconhecimento, porque me vendo e me conhecendo através desses experimentos, desses rituais, dessas situações, eu me entendia parte do universo, do meu universo, né? E entendia que esse universo era muito maior do que eu, então sempre era uma busca de interação com quem eu era individualmente e com quem eu era além de mim mesma. O que podia estar reservado para mim e onde eu mais podia servir, onde eu melhor podia servir no meu caminho. Porque são tantas as opções e são milhares as possibilidades, e se a gente não vai em busca daquilo que realmente, do caminho do coração, né? Voltando para o Castanheda, se a gente não anda um caminho com o coração, o caminho não pode andar na gente também. Se a gente só faz uma coisa automaticamente e sem se envolver com aquilo que a gente faz, né? Se a gente não se investe nas coisas que a gente realiza, a gente não tem como manifestar a magia de quem nós somos, o processo mágico da existência, que vai muito além daquilo que a gente pode entender. E quando a gente se conecta com isso, quando a gente se conecta com essa vastidão de possibilidades contidas no fato da gente ser e existir e estar aqui e agora, nesse momento a magia se abre pra gente. E a gente começa a manifestar. E as coisas a gente começa a atrair, e as pessoas vêm a nós, e a gente começa a encontrar pessoas que estão com as mesmas perguntas, com os mesmos questionamentos e que querem explorar os mesmos universos que a gente, e talvez tem coisas para nos ensinar que a gente não sabe, e querem aprender coisas de nós que essas pessoas não sabem. Então, é todo um processo extremamente mágico. Isso dito, eu acho que é um momento perfeito para todo mundo se conectar, ou buscar, ou sintonizar o seu próprio caminho mágico, da maneira como sentir. Não existe um caminho, não existe um caminho que seja igual para todas as pessoas, cada caminho é diferente, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta o canal, compartilhe, inscreva-se, né, nesse canal e passa para frente, assim, né? Que a gente tô aberta a perguntas, faça comentários, porque está sendo um caminho muito interessante e muito mágico estar falando aqui com vocês.